Bom, estamos de volta aqui ao curso Visão Orbital, Sensoriamento Remoto em Ação. Essa é a parte número 6, classificação não supervisionada em Image Collection, utilizando o algoritmo Caminhs, Caminhs LVQ e Caminhs Cascade. Meu nome é Fabrício Assis Leal, seu instrutor nesse curso. Bom, para abordar essa parte, o conteúdo dessa parte número 6 vai envolver o que vimos até agora, um pequeno resumo do que a gente já fez, classificação não supervisionada, o algoritmo Caminhs, Caminhs LVQ, Caminhs Cascade ou cascata, tá? Na tradução, e os exercícios propriamente ditos. Bom, o que vimos até agora? Na parte 1, a gente viu uma introdução geral do Google Earth Engine, tá? Do que é, os seus catálogos, como que é a interface, o tipo de estruturas de dados, e fizemos um script bem simples, mas que envolveu um pouquinho desses tipos de estruturas dos dados dentro do Google Earth Engine. Na parte 2, a gente trabalhou com coleções de imagens no GE, especialmente a coleção do Landsat, fizemos filtros, pesquisamos sobre a coleção, explicamos a diferença entre as coleções, tá? Na parte 3, trabalhamos com coleções, mas trabalhando a redução e com Features Collections. Falamos dos principais objetos dentro do GE, das reduções com coleções e trabalhamos com Features Collection. Na parte 4, a gente trabalhou a remoção de nuvens em coleções de imagem, utilizando técnicas avançadas com Sentinel-2 e Landsat. Isso envolveu a banda QA60 e SCL do Sentinel-2 e a banda QA-Pixel do Landsat. E a mais recente, né, parte antes dessa aqui, foi a filtragem por metadados na coleção de imagens e também a elaboração de mosaicos. Para esse cenário eu mostrei a localização da área de estudo, que envolvia a junção de duas cenas, por isso que a gente fez o mosaico, a filtragem por metadados e o mosaico propriamente dito, além de um detalhamento bem interessante do script que foi utilizado nessa parte número 5. Bom, iniciando aqui a parte 6, né, que vai envolver bastante produto de classificação a partir de agora, né, muita análise. Então a gente vai começar com a classificação não supervisionada. Antes disso, eu quero mostrar para vocês o que é classificação de imagem, tá? Para quem não conhece. Então, quando você classifica a imagem, você tem interesse de conhecer o que tem por trás daquele pixel, né? Da união daqueles pixels com semelhança espectral. Então, na verdade, classificação é o processo de extração de informações de imagens, né? Por meio desses pixels, com base em reconhecer padrões e objetos homogêneos. Tudo isso visando uma simplificação de informação, tá? Para quantificar e qualificar a informação. Então, são utilizados em sensoramento para mapear áreas da superfície terrestre que correspondem aos temas de interesse. Os temas podem ser, né? Floresta, pastagem, soja, algodão, eucalipto, água. Então, esses são os nossos temas de interesse que a gente busca mapear, né? Utilizando a classificação de imagens. E quando estamos trabalhando com classificação, né, a gente utiliza nosso conjunto de imagens, então aquelas diversas bandas que a gente pega, tá, e transformamos por meio de um algoritmo em classes espectrais. Essas classes são temas que são identificados depois. Tá? Os temas eu já acabei de citar aqui para você. Então nós temos aqui um exemplo com aqui pelo menos 4 bandas, né? A, B, C e banda N, ou N bandas qualquer. Nelas tem números digitais ou valores de reflectância de superfície ou valores de reflectância no topo da atmosfera. Depende da informação que tem aqui, tá? Da forma que você traz, mas o exemplo você tem bandas espectrais aqui e quer transformar isso em informação. Então, por meio de um algoritmo, você consegue gerar uma imagem classificada em temas, onde cada cor aqui representa um tema específico daquilo que você escolheu ou não. Tá? Eu vou explicar já essa diferença. Nesse conjunto aqui de bandas que você submeteu ao algoritmo de classificação. Cada cor tem um valor, ele recebe um número. Tá? Esse número representa uma classe, um tema de interesse, que
quantifica e qualifica. O quantifica é contar quantos pixels tem de cada classe. E qualifica é falar o que que é. Isso aqui é água, isso aqui é floresta, isso aqui é pastagem, isso aqui é queimada e assim por diante, tá? Então esse é o nosso objetivo hoje. Pegar tudo aquilo que a gente já fez lá, que a gente já sabe fazer e transformar isso em produto. Tá? Neste caso aqui, uma imagem classificada não supervisionadamente. Bom, e como é a classificação não supervisionada? É uma técnica de análise de imagem, né, de sensoramento, usada para agrupar pixel, né, com características espectrais semelhantes, sem a necessidade de dados de treinamentos pré-existentes. Ou seja, você não precisa avisar nada aqui ao computador que isso é aquilo, para que ele possa aprender com isso e te retornar um resultado. Então aqui não existe esses dados de treinamento, tá? Com alguma exceção eu já vou mostrar para vocês qual é. Essa abordagem é particularmente útil quando não há, né, na verdade, conhecimento prévio suficiente sobre as classes de estudo. Ou seja, ou você não conhece a área, ou sinceramente, né, não conhece aqui uma forma de fazer essa classificação. Então, geralmente a classificação não supervisionada é a mais utilizada nesse sentido. Então, mais uma vez, nós temos aqui os números digitais, isso é submetido ao algoritmo. Existe um agrupamento dessas classes espectrais, o que é mais parecido espectralmente vai sendo agrupado, né? E por fim nós temos as identificações, tá? Essas identificações dessas classes. Então a imagem original, as classes espectrais e a identificação. Na vida real aqui, né, trazendo para vocês a imagem de uma bacia qualquer aqui, essa é a imagem original, submetida a um algoritmo, né? A gente vai ter essas classes espectrais agrupadas, aqui representadas por cor, e a legenda que vai indicar o que é cada informação dessa aqui. Então aqui a gente espacializa, quantifica e qualifica essa informação. Tá? Então a gente já começa a atribuir aqui uma avaliação naquilo que a gente já consegue fazer com as nossas imagens dentro do Google Earth Engine. Tá bom, pessoal? Então, classificação não supervisionada é esse, né? A gente não tem esses dados de treinamento pré-existentes, com uma exceção que eu já mostro para vocês adiante. Bom, qual que é a ideia por trás dessa classificação não supervisionada, né? Na verdade, ela baseia-se apenas em informações estatísticas, ou seja, a informação que tem no pixel, né? Sem nenhuma classe de referência, ou seja, você não tem classe de treinamento para avisar o seu algoritmo que determinada feição é aquilo e outra feição é aquilo. Então, ele não tem por onde ir, né? Ele vai simplesmente com apenas informações estatísticas, tá? E isso é definido pelo usuário. Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Imagina a gente colocando aqui, né, num diagrama de dispersão aqui qualquer, tá? Um gráfico de dispersão, os pixels de uma banda, né, B contra uma banda A. Então aqui o eixo X é para a banda A e aqui o eixo Y é para a banda B. Então, de certa forma, haveriam aqui muitos pixels, né? De acordo aqui, né? O mesmo pixel numa banda ele tem um valor, o mesmo pixel numa banda ele já tem outro valor, porque depende da reflectância do alvo para aquela faixa do espectro eletromagnético, tá? Então, fazendo um exemplo rápido aqui, né? Uma banda versus a outra aqui. O que a gente observa aqui são centros de agrupamento, né? A ideia por trás dessa classificação supervisionada, não supervisionada, é gerar centros, tá? De agrupamentos. Esses centros são meio aleatórios aqui no início, tá? Eles indicam aqui uns valores mais baixos, outros valores mais altos, tá? Mas isso aqui só indica mais ou menos onde estão esses centros, onde acumulam mais pixels mais parecidos com esses valores dos centros. Então, qual que é o objetivo dessa classificação? Separar os clusters, que vocês podem entender também como agrupamento, tá? Clusters. Separar esses agrupamentos aqui, nuvens de pixels, tá? Inicialmente de forma bastante linear, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Tá bem linear aqui, ó, tá? Como se estivesse segmentando mesmo assim, quase sistematicamente essa nuvem de pontos, de pixels, tá? E depois o algoritmo vai ajustar essa posição desses limites. O que ficar daqui para baixo vai representar um cluster, isso vai representar depois uma classe temática na sua imagem. A mesma coisa para o cluster 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, tá? Aqui com o exemplo de duas bandas, o algoritmo vai fazer com todas aquelas que você levar. Sejam bandas pertinentes, né, para análise, ele vai fazer com todas.
E aqui no fim, uma definição dos clusters. Note que já tem aqui, né, a segmentação do dado, né, a partição dessa nuvem aqui, ela já foi mais irregular do que aqui. Então, isso aqui já mostra que o algoritmo já trabalhou e, né, agrupou coisas mais parecidas. Então, cada um agrupamento desse aqui vai representar uma classe lá na sua classificação final, tá? Então, definição dos clusters para nuvens de pontos conforme o ajuste do algoritmo. Aqui, então, pode ser água, solo, vegetação, área urbana, enfim, seja o que for, tá? Então, só para vocês terem ideia. Então, ele trabalha exatamente com estatística. Note que aqui os valores mais baixos de banda A, mais baixos de banda B, e aqui vai subindo para valores mais altos de banda A, B, com valores mais altos de banda A, tá? Só para vocês entenderem que são informações estatísticas que ele agrupa, tá? E depois ele rearranja isso no refinamento do algoritmo. Eu vou mostrar como que são os passos aqui dele que ele vai percorrer para poder fazer isso. Então, feito isso, ele já termina esse agrupamento e te disponibiliza isso em classes. Bom, essa é a classificação, né, não supervisionada de forma geral. Agora vamos especificamente falar de algoritmos, tá? Camins é um algoritmo desse de classificação não supervisionada e a gente vai ver agora como que é o método dele trabalhar. Camins é algoritmo de aprendizado não supervisionado, ou seja, ninguém avisa ele o que ele tem que fazer, tá? Ele simplesmente pega essas informações contidas na sua imagem e trabalha com elas. Então ele usa clusterização ou agrupamento, tá? Então aqui quando falar clusterização, né, portuguesando aqui essa palavra, né, clusterização ou agrupamento de dados, tá? Ele vai fazer isso. Ele segmenta um conjunto de dados em K grupos distintos, né, em quantos grupos você definir, né? Aqui é uma questão importante, que você define a quantidade de grupos que você quer, onde cada grupo contém elementos com características semelhantes. Na melhor das situações, você escolheu lá que quer 5 grupos, né, 5 clusters, ele vai representar ali um agrupamento mais semelhante, né, com pixels mais semelhantes em cada um deles. Bom, o algoritmo Camins segue um processo interativo de quatro passos principais, tá? Esse primeiro aqui eu não considero como um passo, mas eu coloco ele aqui como informação de importante porque eu acabei de falar sobre ele, que é escolher o número de clusters que você quer. O usuário define um número de agrupamento desejado, tá? Isso é você que define. Não basta assim não ter o conhecimento, né, da imagem e tudo mais, mas é importante que você tenha em mente mais ou menos quantas classes que você vai precisar para quantificar determinado alvo na sua imagem, tá bom? Então isso é você que define. Bom, o primeiro passo, ele vai iniciar os centroides, tá? Ele inicia ali, como vocês viram naquele primeiro gráfico, né, aqueles centroides principais, tá? Eles são escolhidos K pontos iniciais aleatoriamente no seu espaço de dados. Ali eu mostrei só dois, né, eixos, X e Y, porque só tinham duas bandas. Mas se você colocar, por exemplo, uma imagem com 5, 6, 7 bandas, aquilo ali vão ter 5, 6 dimensões, tá? Cada informação variando de acordo com a sua posição ali do espectro, do dado, né, espectral que aquele pixel tem. Então ele vai escolher isso, né, aleatoriamente esses pontos principais, e esses pontos servirão como centroides iniciais, como eu mostrei lá naquele gráfico. São pontos iniciais. Claro que aquilo vai se arranjando com o tempo, a gente vai ver. Tá? Bom, depois disso, de iniciar esses centroides, né, cada ponto ao cluster mais próximo, ele vai atribuir cada ponto ao cluster. O que eu chamo de ponto aqui, vocês podem entender com pixel, tá? Então, cada pixel semelhante àquele ponto mais próximo, ele vai ser atraído e vai ser rotulado como sendo daquele cluster. Tá? Para cada ponto de dado, ou cada pixel, né, calcula-se a distância euclidiana até o centroide. Então, é uma medida de distância. O pixel que estiver mais próximo de 1, ele vai pertencer àquele cluster. O ponto é atribuído ao cluster cujo centroide estiver mais próximo. Tá? E esse valor, né, que ele está mais próximo, é com dado espectral. O valor do pixel, tá? Depois só mede a distância euclidiana para falar que ele está mais perto desse ou do outro. Depois disso, né? Depois de mais uma etapa aqui, né? Do processo iterativo. Iterativo é quantas vezes o algoritmo vai repetir aquilo para alcançar um determinado sucesso, tá? Então, iteração na computação é isso. Então, na terceira iteração aqui, ele vai atualizar esses centroides, aqueles núcleos do agrupamento.
Após a atribuição desses pontos, o novo centroide de cada cluster é calculado. Não vai chegando pontos, ele vai rearranjando aquele núcleo. Então, outros pixels vão entrando, outros vão saindo de acordo com esse rearranjo, tá? E recalculado como a média dos pontos pertencentes a ele. À medida que ele vai se adequando, ele vai incluindo ou não outros pixels. O 4, né? 4 a iteratividade aqui, ele vai repetir os passos 2 e 3, então ele vai atribuindo esses pontos e vai atualizando esses centrais até convergir, ou seja, parar essa iteração e finalizar o processo. Então, o processo continua iterativamente, ou seja, quantas vezes ele vai interagir ali, tá? Até que os centroides parem de mudar significativamente ou um critério de parada seja atingido. Por exemplo, aqui o critério de parada é o número de iteração. Pode pedir isso para o algoritmo fazer 10 vezes, vai repetir isso 10 vezes. A iteração é essa, tá? É com IT mesmo, não tem N aqui, tá? Iteração. Então, ele vai fazer isso até ele se estabilizar ou atingir esse número de iteração, tá bom? E aí ele converge e finaliza ali. Com isso já está gerado. Vamos mostrar aqui no passo para vocês, né? Eu tenho aqui uma nuvem de pixels, tá? E aqui alguns passos e a gente vai ver o resultado final aqui desse agrupamento. Então, nesse primeiro, né, passo aqui, os pixels estão aqui, né, no primeiro step, aqui no primeiro passo, ele já começa a ter uma diferenciação aqui de valor, já começa um ficar diferente do outro. Olha aqui os núcleos, né, começando aleatoriamente a se formar, né, os clusters aleatórios, ó, estão aqui. No passo seguinte aqui, ó, cada dado descobre que centro está mais próximo. Então, olha só, o verdinho, o rosa e o amarelo. Note que ele já começa tingindo aqui para te mostrar, né, os pixels mais próximos daquele centro ali. Aqui na interação 2 aqui já, né, cada centro encontra o centroide de pontos que possui. Ó. Tá aqui. Então ó, ele veio para cá, falou, ó, você pertence aqui ou ali, tá? Isso tudo naquele espaço n-dimensional lá que a gente combinou aqui de entender isso, tá? E aqui no fim, o resultado final, cada centro, né, está dentro de um cluster específico e cada nuvem de pixels está separada. Então aqui representando as cores, né, sendo 1, 2, 3 classes. Só para vocês entenderem, aqui seria a nossa imagem classificada com 3 classes, de acordo com os valores aqui dos pixels, tá? E da distância desses núcleos, eles estão aqui tematizados em 3 coisas diferentes. Bom, essa é a classificação caminho tradicional. Agora, qual que é a classificação caminhos LVQ? Que é uma forma diferente aqui dentro da classificação não supervisionada de trabalhar. A gente vai trabalhar com todas essas aqui, tá? Aqui, ó, caminhos LVQ e caminhos Cascade, todas no mesmo código, gerando as 3 imagens classificadas ao mesmo tempo. Bom, essa aqui é o parênteses que eu falo para vocês, né? Que é uma classificação não supervisionada, mas ao mesmo tempo ela tem uma supervisão. Então, o caminhos LVQ, Learn Vector Quantization, é um método híbrido de aprendizado supervisionado. Aqui, ele já combina o agrupamento caminhos com um refinamento baseado em rótulos, que é o parênteses que eu faço para você. Classificação não supervisionada, você não supervisiona nada, tá? A não ser lá definir o número de classes, o número de iterações que você quer, mas nesse algoritmo aqui específico, ele é um método híbrido, então tem um aprendizado supervisionado aqui que a gente vai ter que ajudar, tá? Por isso que eu estou apresentando ele aqui na classificação não supervisionada. Então, ele é usado para melhorar a separação dos clusters após uma clusterização inicial, um agrupamento inicial. Tá? Ele tem algumas fases. A fase inicial é a clusterização inicial do caminho, que a gente acabou de ver, não supervisionado. Ele inicializa os centroides, atribui cada ponto ao cluster mais próximo, atualiza esses centroides, depois ele repete o passo 2 e 3 até a convergência e finalização. Essa é a fase 1. Tá? Resultado. Temos os clusters formados, sem usar rótulos. Essa parte aqui é não supervisionada. Mas os grupos, né, podem representar, né, podem não representar corretamente as classes verdadeiras dos dados.
Então aqui que entra esse método híbrido. Ele vem para uma segunda fase aqui, que aí sim ele entra com esse ajuste supervisionado com LQV, tá? Que é o caminhos LVQ. Aqui ficou ao contrário, tá? É LVQ. Corrigem aí. Aqui tá certo, tá? LVQ. Então, ó, aí o quinto passo, né, já seria esse ajuste supervisionado. Ele vai associar cada cluster a uma classe. Para cada cluster que já foi gerado anteriormente pelo caminhos, tá? Por essa parte aqui, verifica-se quais são as classes verdadeiras das amostras rotuladas. Os clusters recebem o rótulo das classes predominante entre os pontos rotulados nele. Então, ele vai entender aquilo, ó, isso aqui é o que eu estou recebendo, isso aqui foi o que foi feito. Então, ele vai promover esse ajuste. Aí, o passo 6, ele vai ajustar os centroides com o LVQ, com esse aprendizado aqui supervisionado. E aí, se um ponto rotulado estiver corretamente classificado pelo cluster, o centroide se move na direção dele. Ele vai para lá. Tá? Ele vai movendo esse centroide para incluir aquele pixel nesse novo ajuste. Tá? Se o ponto estiver mal classificado, o centroide se afasta dele para reduzir o erro. Ou seja, você não vai fazer parte daqui porque você pertence a outra coisa e isso vai aumentar o meu erro se eu trouxer você para cá. E por fim, ele vai repetir o ajuste até estabilizar. Esse refinamento ocorre por várias iterações até que os centroides estejam bem alinhados com as classes. Então, essa é a classificação não supervisionada caminhos LVQ. Agora, qual que é essa classificação não supervisionada também do caminhos, né, uma variação do algoritmo chamada cascade ou cascata. Tá? Isso aqui é uma coisa em cascata, ou seja, você já pensa que é um processo hierarquizado. Tá? Esse cascade aqui na informática ou na computação seria uma coisa assim hierarquizada. Tá? Ele tem que seguir um fluxo hierárquico, cascata. Começa assim e vai descendo. Tá? Esse é o sentido aqui desse caminhos. Então, o caminhos cascade é uma variação do caminhos tradicional, aquele primeiro que foi apresentado para você, desenvolvida para melhorar a eficiência e a precisão dos agrupamentos ou clusterização, especialmente quando se trabalha com grandes conjuntos de dados, tá? Que é o caso aqui da nossa própria plataforma, né, do GEE. Ela tem um grande volume de dados aí. Bom, a ideia principal aqui do Caminhos Cascade é aplicar, né, o Caminhos em múltiplas etapas de forma hierárquica. Olha o que eu disse para vocês, ó, tá? Então são múltiplas etapas, mas de forma hierárquica, ou seja, tem o que vem primeiro e depois vai indo como uma forma de cascada, tá? Refinando progressivamente os agrupamentos para encontrar uma segmentação mais precisa, tá? A gente vai ver isso aqui também na prática lá. Bom, a fase 1, existe a clusterização inicial do caminhos, então não muda nada, tá? A gente só vai definir um número maior aqui, né? Um número grande de clusters iniciais, muito maior do que precisa. Com isso, a gente captura pequenas variações nos dados. Veja só o exemplo. Você tem uma imagem aí. Se você coloca duas classes, ele vai misturar um monte de coisa. Então, à medida que você vai aumentando esse número de classes ou de clusters, né, de agrupamento, ele vai tentando separar mais. Então, é isso que ele está querendo mostrar aqui, ó, para pegar essas pequenas variações. Lá na frente, você vai ver que ele vai unificar isso tudo de novo. Opa, isso que eu achei que era diferente, agora está igual. Então, vem para cá. Mas, no início, a gente vai ter que usar um número grande aí de clusters. Vamos executar o caminhos nos dados, então os pontos de agrupamentos nos clusters iniciais são menores, ou seja, como vai ter muitos grupos, né, os pixels agrupados eles vão ser menor porque tem muitos grupos, não tem problema. Né? É uma definição aqui do próprio método. Passo 3 aqui dentro dessa fase 1, ele vai calcular a compactação de cada cluster, ou seja, avalia quão compactos e homogêneos são os grupos. Ele vai calcular isso, vai passar por todos esses grupos, ó, você está ok, está bem compacto, aqui tudo está bem parecido, o que não está ele vai rearranjando também e vai te avisando sobre isso. Terminou essa fase 1, ele vem para o refinamento do agrupamento. Terminou essa parte aqui, compactou, já está homogêneo ou não, ele vai para o refinamento. Nessa parte aqui é aquilo que eu disse para vocês, ó, ele vai unificar os agrupamentos mais semelhantes. Próximos e similares são agrupados. Aquilo que ele tinha, né,
para capturar pequenas variações aqui, seria importante separar tudo. Aqui ele vai refinando e tentando agrupar o que é mais ou menos semelhante, tá? Próximo e semelhante. Na parte 5 aqui, né, dessa fase 2, ele vai replicar o caminhos nos novos grupos, ou seja, ele executa de novo esse algoritmo caminhos nesses dados aqui, tá? Então esses dados são agrupados novamente. Note que realmente é uma cascata, né? Ele vai fazendo assim, de acordo com que cada passo vai passando, ele vai fazendo. Então ele replica isso aqui nos novos grupos e vai testando esses agrupamentos. No passo 6, ele avalia a compactação dos novos clusters, né? Neste passo aqui, só que agora ele faz aqui, depois do caminhos, tá? E meio que faz uma pergunta. Os novos clusters estão melhores organizados? Estão mais ok? E aí ele vai fazendo até ele parar de uma vez, tá bom? Então esse refinamento aqui, ele passa por isso. Ele unifica, replica e avalia de novo a compactação desses grupos, desses clusters. Na fase 3 e a final, ele vai testar a convergência, né? O que convergiu e a otimização desse processo todo. Na parte 7, ele ajusta o número final de cluster, ou seja, tá aqui, ó, são tantos números finais. E por fim, ele para quando estabilizar ou atingir o número de iterações lá definidas, tá? Então, vocês viram aqui que todos têm semelhança nesses processos, né, nos algoritmos, mas cada um tem a sua peculiaridade, né, o caminhos LVQ e aqui o caminhos Cascade, tá? Nosso objetivo é fazer um código só, único, que envolva todos esses três, e os resultados são em 3 imagens classificadas ao mesmo tempo por métodos diferentes, tá bom? Então, eu finalizo aqui essa parte teórica. Se você tem dúvida ou quiser aprender um pouco mais, faça a sua pesquisa aí, deixe nos comentários aqui alguma coisa nova que você encontrou, tá? Para também compartilhar com outras pessoas que vão ver. E vamos fazer os exercícios. Bom, pessoal, vamos dar início aqui então aos exercícios dessa parte prática do que a gente viu na teoria, que envolvem esses 3 classificadores não supervisionados aí que a gente viu. Então, nós estamos aqui no nosso ambiente. De início, a gente vai definir aqui a nossa variável, né, de área de estudo. Definir a área de estudo. Para isso, a gente vai criar uma coleção de feições, tá? Dos limites dos estados. Então vocês já sabem aqui na nossa aba Assets, o meu está aqui nesse Cloud Assets, aqui nos limites dos estados. A gente copia esse atalho aqui, tá? E a gente vai filtrar por um campo específico aqui, tá? Pode ser por sigla ou nome do estado, tá? Do jeito que for, tá bom? Vamos lá. Vamos criar aqui a nossa variável. Eu vou criar do DF, tá? Você pode escolher aí o estado que você entender que seja melhor. Aqui vai ser uma filter collection. Vou abrir aspas aqui, vou colar aquele atalho. Vou colocar um filtro aqui agora para selecionar aquilo lá, tá? Um filter.eq vai ser a sigla UF, vírgula DF. Bom, com isso aqui, vou rodar aqui, ó, tá? Ele já entende, não deu nenhum erro, então tá tudo certo. O campo tá escrito da forma que tá lá, o DF também. Então, nossa variável já foi finalizada. Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou transformar isso aqui que está em Filters Collection numa geometria, tá? A gente vai extrair a geometria da área de estudo. Isso vai permitir para a gente usar no escopo, né, aqui do nosso script, e vai ficar mais fácil, tá? Essa função ela vai extrair apenas a geometria do limite do estado
Então ela vai descartar os atributos que tem aqui, né, que vem junto com a Filters Collection. Então, se você perdeu essa aula aí quando eu explico o que é Filters Collection, Geometry, eu sugiro que você volte aí nas aulas anteriores e dê uma olhada, tá bom? Então aqui nesse passo aqui, ó, nós vamos criar a variável region, tá? Para extrair a geometria da área de estudo, dessa forma. Então vou chamar de var region, vai ser igual ao TF, né? Foi criado aqui, então o nome que você deu aqui para o seu estado, você coloca ele aqui de novo e chama essa função aqui, ó, de geometry, tá? Dessa forma que ele já está criado. Então o que acontece aqui? Ele vai extrair apenas a geometria, do meu caso aqui, né, do distrito, descartando outros atributos, tá? Então, não quero que venha nenhum atributos aqui. Então, vou agora centralizar esse objeto aqui. Center Object. Para isso, eu posso chamar a própria, é só para centralizar o objeto, tá? Então, posso chamar o próprio DF aqui. E o zoom eu vou colocar 10. No seu caso aí que você escolheu outro estado, quando a gente terminar essa parte aqui, você roda o código, eu vou fazer isso também, e você vai vendo aí se o zoom que você escolheu aqui, ele é suficiente para encaixar aí o seu limite aqui no mapa, tá? Agora vamos adicionar o que a gente quer. E aí a gente vai usar essa função aqui, ó. Add layer, tirar o cursor daqui que fica mais fácil, tá? Posso fazer a mesma coisa com DF, não tem problema. Vou colocar aqui uma visualização, né, padronizada, sem muita interferência. E aqui no nome eu vou colocar assim, ó, área de estudo. Esse nome aqui na string é o nome que aparece aqui, tá? Para a gente marcar ou desmarcar. Então, estou chamando de área de estudo. Posso chamar aqui, ó, DF. Tá bom? Vamos ver aqui. Vamos rodar. Tá vendo? Para mim tá bom. Pode ser até 9,5 aqui, tá? De forma que ele fique mais afastado. Pode ser 9. Então, tá bom. Tá ótimo aqui. Tá certo? Vou salvar já aqui. Antes de salvar aqui, deixa eu ir aqui para os nossos scripts, só para você ver. Vou escolher aqui, ó, o geocurso, tá? No nosso repositório. Só para ficar mais claro para você. Ó, o nome que a gente está dando aqui, ó. Então, vou fazer isso aqui, ó. Geocurso, vou apagar isso aqui. Padronizar o nome, né? Parte, espaço, opa. 6, o hífen. E aqui eu vou chamar de classificação não supervisionada caminhos. Acho suficiente, tá? Tá vendo? Classificação não supervisionada caminhos. Se quiser colocar todos os caminhos que estamos trabalhando aí, fique à vontade, tá? Aqui eu já fico entendido aqui do que é. Então, pessoal, tá tudo certo aqui, tá? A gente vai seguir. O que a gente vai fazer agora? Como a gente vai trabalhar com uma Image Collection, a gente vai aplicar aquele conceito lá de remover nuvens, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Remover nuvens e sombra de nuvens, tá? Da coleção do Landsat 8, tá bom? SR, que é reflectância de superfície. Então, lembre-se que aqui a gente vai usar a QA pixel, tá? Não se esqueça disso. Então, agora, o que a gente vai fazer? Uma função para mascarar
nuvens e sombra de nuvens com base na banda QA Pixel do Landsat. Então vamos lá. Tem até pronta aí em outros scripts, tá? Se quiser copiar lá e colar, a gente não vai mudar nada. Se você manteve a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, vai dar tudo certo. Então vai ser uma máscara para Landsat 8SR. Esse é o nome da função que eu estou dando, tá? Ela é uma imagem aqui como parâmetro, tá? A mask L8SR. Até aqui tudo bem. Então vamos lá. Vou criar a primeira variável aqui. Ela vai ser o nuvem, né? Bit mask, clouds bitmask, que é para remoção de nuvens. Ela é igual ao quê? Vocês se lembram lá? Isso aqui é a operação que eu uso para bit, tá? Então o bit 3 dessa coleção é de nuvens. Var cloud, opa, isso aqui eu vou usar assim, ó. Shadow bit mask. Então uma chama clouds, né, de nuvens, bitmask 1, que é o bit 3, e cloud, né, sem o S, mas shadow, então sombra de nuvens, bitmask, essa é a outra variável, e vai ser também e 4. Esse é o bit para sombra de nuvens. Eu ensinei vocês a olharem isso, tá? Então, qualquer dúvida, recorram aí nas nossas aulas que a gente trabalhou com a remoção de nuvens aí. Se eu não me engano, aqui, ó, aula 4, tá? Parte 4, ó. A gente trabalhou com remoção de nuvens. Bom, tá ótimo essa variável aqui. Agora vamos obter, né? Aqui, obter a banda que é a pixel. Vamos criar uma variável chamada QA. Ela vai ser nessa imagem, ela vai selecionar a banda QA. Então vamos escrever da forma que está lá no metadado da coleção, tá? Entre aspas, porque isso aqui é uma string, tá? É um texto. Então tá aqui. E agora, vocês se lembram, né? Que a gente coloca uma máscara para esses pixels que tem valor 3 e 4, que eu não quero nuvens nem sombra de nuvens. E também eu quero aqueles pixels 0, né? Que indica, né? Pelo menos condições claras assim da atmosfera. Então, vamos agora colocar aqui, ó. Ambas variáveis devem ser definidas como 0, indicando condições claras na atmosfera. Então vamos lá. Criar uma variável chamada mask. Ela vai ser essa QA nossa, tá? Essa banda QA. Aí aplico aquela função do bit wise, tá? End. Aí eu chamo essas duas variáveis. Posso chamar a primeira ponto igual. Vou pegar só os de valores 0. Pronto. Então aqui depois eu faço o comentário aqui, tá? Peguei essa primeira. Agora o ponto, vou colocar ele mais para cá um pouquinho assim. Ponto end, que é a ponto bitwise end. Aí eu pego essa máscara aqui para colocar. Tá vendo? Fiz isso com nuvens e sombra de nuvens. Dessa forma aqui. Vamos colocar aqui. Tá ok. Bitwise end cloud. Bom, aqui. Vou colocar o ponto EQ.
valor 0. Pronto. Aqui está finalizada a declaração. Então aqui, ó, mantém apenas pixels sem nuvens. E aqui mantém apenas pixels. Aqui é sem sombra de nuvens. E aqui mantém apenas, né? Porque a gente está falando dessa variável aqui de cima, tá? Então mantém apenas pixels sem nuvens. E aí toda função retorna a imagem. E aí eu aplico o update mask aqui do Google Earth Engine para ele mascarar essas imagens para mim. Tá finalizado. Dessa forma aqui, ó. Tá? Então pronto. Linha 22, finalizamos aqui. Ok? Nenhum problema aqui com o código. Vamos salvar. Então essa parte de remoção de nuvens, ela foi tratada aqui na parte 4, tá? Se tiver alguma dúvida, é só voltar lá e você vai ver o que foi falado lá a respeito. Bom, então agora vamos definir a nossa coleção, tá? E também data de busca e tudo mais aqui no nosso script. Então aqui, ó, definir coleção e data de busca de imagens. Lembrando que vai ser a Landsat 8, reflectância de superfície, tá bom? Então vamos aqui. Landsat 8. Coleção 2, nível 2, Tier 1, tá? Tier 1, a gente já falou disso também. Só voltando aqui nas bandas, ó. Então tá aqui, ó, a forma que as bandas são mencionadas, tá? Então começa aqui na banda 2 pra gente, tá? Então azul, verde, vermelho, infravermelho próximo. E a banda 6 e 7, infravermelho de ondas curtas, tá? Só voltando aqui também, já que foi citado ali, a banda que é a Pixel, ó. O 3, o bit 3 é o bit de nuvem. E o 4 é sombra de nuvem, certo? Então, antes de fazer isso, vem aqui, ó, vamos copiar isso aqui, tá? Copiando aí essa identificação aqui da nossa coleção. Vamos lá. Posso importar também, como eu já mostrei. Vou definir aqui o meu dataset. Ele vai ser igual ao meu Ctrl V aqui. Foi isso que a gente fez. Então, só para você aqui, ó. Surface Reflectance, tá? Do Landsat 8. Lembra lá, tá? Coleção 2, Tier 1, nível 2. Não se esqueçam disso. Então aqui, ó, não finalizei ela aqui, tá? Porque eu vou aplicar alguns filtros aqui, ó. O primeiro deles é o Date, né? Filter Date. Vamos... Bom, vocês podem escolher aí, né, o que vocês quiserem de data. Eu vou colocar uma aqui que tem um pouquinho menos de nuvem, mas de qualquer forma a gente já tem máscara, mas é só para uma data específica que eu quero fazer algo depois aqui com ela. Então eu vou colocar aqui, ó, 2024, agosto, dia 1º de agosto, tá? Vírgula. E vou até 2024 novamente, só que setembro e até o meio do ano, tá ótimo, tá? Então, dia 1º de agosto de 2024 a 15 de setembro de 2024. Ok. Aqui eu defino a minha data e agora eu aplico aquele ponto map, tá? O ponto map é o que vai aplicar para mim aqui, dentro de cada informação dentro dessa coleção aqui, a máscara, tá? A função aqui, ó. Então, posso vir aqui, ó, copiar e colar isso, tá bom? Então, dentro de cada imagem que ele resgatar aqui, né, que ele retornar, que atender esses critérios aqui, ele já vai aplicar essa função de máscara aqui. Tá vendo? O ponto map é para isso. Para cada objeto encontrado dentro dessa coleção,
ele aplica aquela função lá que a gente fez. Tá certo? Vamos visualizar tudo isso? Antes, vamos escolher, né, o que a gente quer ver. Mediana, aplicar lá o fator de escala para converter os valores, né, reescalonar de 0 a 1 para reflectância de superfície e tudo mais. Então, vamos lá. Dataset df vai ser igual ao meu dataset.mediana, tá? Eu quero que ele pegue a mediana, né, de todos os pixels nesse intervalo aqui, tá? E ele também, né, para garantir aqui que ele recorte com base a minha geometria, o region, tá? Então isso aqui ele vai, ó, recortar para a sua área de estudo e obter a mediana, não necessariamente nessa ordem, tá bom? A gente pediu primeiro mediana e depois recortar. Ok, vamos reescalonar os nossos dados, então eu vou colocar aqui, ó, Landsat, escalados, né, escalonado, então Landsat vai ser o nosso dataset, tá bom? E aqui já mudou de nome, né? Então já tem que pegar esse dataset TF, já não é mais esse dataset aqui, tá? Então dataset TF. O que eu vou fazer aqui? Ah, vou multiplicar por aquele valor de escala lá, tá? Para converter os valores dos pixels em dados de reflectância de superfície. Então multiplique e adiciono o... Isso aqui também já foi explicado, tá? Tá no metadado aí da coleção. Vocês já sabem que a gente já fez isso aqui. Então isso aqui só para reescalona os dados entre 0 e 1. Então, ó, surface reflectância, tá? Reflectância de superfície. Só para isso, tá bom? Ok. E agora eu vou criar uma variável para selecionar as bandas. Então, eu vou chamar aqui de composite. Ela vai ser, ó, esse Landsat.escalate, tá bom? Ponto. Select. Agora eu vou pegar aqui no meu bloco de notas, que fica sempre mais fácil. E bandas são difíceis, né? Enroladas para digitar. Então eu vou obter a banda 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Azul, verde e vermelho. Infravermelho próximo. E infravermelho de ondas curtas aqui, ó. Banda 6 e banda 7. Tá bom? Vai ser assim. Vou salvar porque já tem muita coisa aqui. Vamos rodar aqui e ver se ele vai dar algum erro. Ó, esse aqui ele deu. O Landsat não está definido, mas é por causa que eu coloquei isso aqui, ó. O ponto, né? Ao invés de o underline aí, o underscore. Então eu vou rodar aqui. Ó, princípio, nenhum problema, tá vendo? Então, ok. Corrigido o equívoco aqui, tá? Tem que colocar de acordo com o que você colocou lá na variável. Ok. Então, vamos visualizar essas imagens. Vamos aqui colocar aqui, ó. Montar visualização da imagem escolhida. Aqui é uma imagem, porque como a gente aplica mediano, né, ele vai retornar só uma, não vai ser mais uma coleção. Então, montar a visualização da imagem escolhida com base nesses critérios aqui, tá? Já aplicada máscara, né, mediano aqui, tudinho, tá? Banda selecionada e tudo. Então, vamos lá. Vamos criar duas visualizações, uma de cor verdadeira e a outra de falsa cor, utilizando o infravermelho no canal verde do computador, tá? Então, ó, true color, né? True color é igual o mínimo. Eu sempre coloco, né? Os valores estão variando de 0 a 1, tá vendo? Então, o mínimo eu sempre coloco 0 aqui.
O máximo, eu não gosto de colocar o valor máximo porque não dá muito contraste. Então eu sempre coloco por volta de 0,3, 0,4. Você que tem acompanhado aqui, você vai ver isso. E o gama também, é um efeito que dá aqui na imagem de 1.1. Já mostrei quando a gente altera ele também, tá? Então tá definido aqui. Então montei a visualização da imagem escolhida e aqui eu vou colocar é, deixa, ó, true color, tá? Cor verdadeira. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Fazer isso aqui para ganhar tempo. De imagem, ó. Falsa cor. Ok. Esse falsa cor, eu posso até chamar de infrared, tá? Que vai ser o canal vermelho aqui na banda verde do computador. Aqui eu já... Ah, faltou definir aqui, ó, pessoal. Deixa eu colocar aqui as bandas, tá? Sem elas vai ser difícil aí a gente conseguir. Então eu vou copiar aqui. Como é banda, né? Canal é banda verde, vermelho e azul, tá? Então tô pegando aqui ó, o vermelho no canal vermelho. Então o primeiro é red, né? Agora o canal pode ser isso mesmo. É, pode ser isso mesmo. Então banda 4 é o 2, 3, 4. O vermelho aqui, o 3 é o verde e o azul. Dessa forma aqui, ó, vírgula. Então eu colocando aqui, ó, a banda do vermelho no canal vermelho, banda verde no canal verde e a banda do azul no canal azul, nós temos a cor verdadeira, tá? Agora aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Bands, vou abrir aqui uma lista, né? E agora aqui sim, eu posso colocar, ao invés de colocar uma coloração, eu vou trazer aqui, pessoal, uma novidade para nós aqui, vou trazer a banda do infravermelho no canal vermelho, tá? Então vai ser assim, ó. Vou trazer. A vegetação vai ficar em vermelho, porque ela vai estar no canal vermelho do computador. Vocês vão ver o efeito, tá? O vermelho eu vou trazer para o canal verde. E aí eu vou trazer o verde para o canal azul. Vai ser assim, vai ficar interessante, vocês vão ver, tá? Tô brincando aqui um pouquinho com essa composição aqui, tá? Então trouxe vermelho, infravermelho, tá certo. Vai ficar infravermelho. Ok, perfeito. Pode ser sim. Vamos ver. E agora vamos mostrar aqui, vamos elaborar. Vou chamar de display de composições das imagens Landsat. Bom, então vamos lá. Map.addLayer. Qual imagem que a gente vai pegar, né? Composite, que é a final aqui de tudo, tá? Depois de tudo. Então, a primeira vai receber o quê? Essa visualização aqui de True Color. Dessa forma aqui. E aí, como que ela vai aparecer aqui? Vou colocar aqui, ó. True Color. E aí vamos colocar, né? R4. R4. G3. P2. Dessa forma, tá? Isso aqui que vai aparecer lá. E aí eu coloco esse true aqui na frente, que é para ele aparecer aqui, tá? Já para carregar automaticamente aqui. Então esse aqui é o display, ó, vou colocar assim, ó. Composição em cor
verdadeira, que é quando a gente coloca os canais correspondentes de cor nos mesmos canais do computador aqui, tá? Vamos lá, map agora o próximo, né? Add layer. A nossa imagem composite, tá? Porque é a última aqui, tá? Já escalonada e selecionadas as bandas, então vocês já sabem disso. Vai ser o infrared. O que a gente vai colocar aqui? Vou colocar o próprio, né? Infrared. E ela vai ser o R5, o B4 e o G3. Aí a gente já sabe. Vou chamar isso aqui de composição infravermelha. Dessa forma, tá? Como um comentário, faltou isso aqui. Então não vou nem centralizar mais o objeto, porque a princípio ele está tudo certo lá, tá? Vamos rodar aqui para a gente ver. Vamos ver se vai dar certo. Se a gente vai ter que mexer na composição. Vocês podem mexer nas bandas aí que vocês vão ver, ó. Ficou verdadeira, né? E agora a infravermelho. Tá vendo? Como a vegetação tem alta reflectância na banda do vermelho, do infravermelho, e essa banda está no canal vermelho do computador, aqui a vegetação aparece assim, tá? Nessa coloração. Se eu tivesse colocado essa B5 aqui no canal azul, a vegetação aqui ficaria de cor azul, tá? Esse aqui é só para vocês terem uma ideia aí. Bom, ficou interessante, né? Podem mexer aí na coloração de vocês. Então chamei esse aqui de coloração verdadeira. Ok. Bom, agora, né, como a gente já finalizou, as imagens já estão aqui, ó, infrared, ó. Tá vendo? Verdadeira. Infrared. Ok. Agora que já está finalizado assim, a gente pode partir agora para a classificação. A gente já tem as imagens, né? A imagem, que é a mesma, só composição diferente, tá? Então, classificação não supervisionada. Vou colocar aqui, ó. Caminhos LVQ e caminhos Cascade. Dessa forma, tá bom? Então, a gente, nesse tipo de classificação, vocês sabem, a gente define o número de classes desejadas e o algoritmo vai classificar o número de classes, né, que puder identificar nesse contexto todo. Né? Se ele conseguir agrupar no tanto lá, ele vai conseguir, vai retornar aquela classe, tá bom? E aí a gente vai ver o que ficou melhor aqui para fazer. O que eu já vou definir? Eu já vou definir aqui as coletas para o treinamento, tá? Do Caminhos LVQ, porque vocês sabem que ele vai precisar. E também vou fazer a mesma coisa para essas outras imagens, né? De métodos, tanto o Caminhos quanto o Caminhos Cascade. Só que esses dois eu vou utilizar as próprias estatísticas da imagem, tá bom? Vocês vão ver aqui. Então, vamos aqui, ó. Vou chamar de coleta de amostras para o treinamento do Caminhos LVQ, tá? Para ficar fácil. Então a gente vai fazer isso aí. Qual é? Uma variável chamada treinamento, composite. Né? Lembre-se que composite é a nossa última imagem aqui já refinada, tá? Com máscara, com tudo aqui, tá? Então por isso que eu estou pegando essa variável aqui, porque ela já reúne tudo que tem daqui para cima. Então ela vai ser o composite e aqui o sample. Essa funçãozinha sempre é da amostragem, tá bom?
Então, é isso que ele vai utilizar aqui. Esse sempre eu vou abrir um parênteses, vou abrir a chave, vou dar um enter aqui e aí vou definir qual que é a região que você quer treinar essas amostras. A nossa própria region, tá? Então aqui, ó, esse nome é desse tipo de função aqui do sample, tá? Aqui é porque foi uma coincidência ter o mesmo nome, tá? Esse aqui já vem assim, você tem que colocar ele. E esse aqui podia ser o DF, podia ser qualquer nome, porque esse aqui é o da variável que você escolheu, tá bom? Então, aqui, opa, region, vou colocar aqui. Só para vocês entenderem aqui, deixa eu abrir aqui, ó. No caso, estamos amostrando toda a área de estudo, certo? Então, por isso que a gente está definindo isso. Então, essa funçãozinha aqui, né? Esse método aqui do sample, né? Ele requer aqui ó, a escala, a escala da nossa imagem, ela tem 30 metros o pixel. E pede também aqui quantos pixels aleatórios ela vai tirar aqui da nossa imagem para fazer essa análise. Então a gente vai colocar aqui num pixel. Lembre-se, se você colocar números muito pequenos aqui de pixels, né, a amostragem acaba não sendo muito representativa do local aqui, né, da nossa área. Então, vou colocar um número maior aqui para que ele pegue aqui aleatório na imagem. Vamos colocar aqui uns 3.500 pixels, tá bom? Então, só para você aqui, ó, ele coleta 3.500 pixels aleatórios na região. No caso aqui, no meu caso, o DF. Bom? Aqui eu defini aqui a minha amostra. Então, o que vai acontecer? Estou preparando aqui uma variável para ele, né, amostrar aqui na minha imagem 3.500 pixels aqui, tá? Então, assim, para vocês terem uma ideia aqui, né, por que é uma classificação não supervisionada? Porque ele está pegando os pixels aqui, tá? Esses pixels, eles não têm rótulos, tá? Eles não são pré-definidos aqui, tá? Nosso código com 3.500 pixels, por exemplo, eles são apenas dados brutos, são valores espectrais. Aqui não tem nada, tá? O algoritmo ele não sabe a classe que cada amostra dessa pertence, tá? Não sabe o que é vegetação, o que é solo, tá? Ele vai analisar apenas características espectrais dos pixels e agrupar eles automaticamente o que são mais semelhantes, tá certo? Então, essa aqui é a diferença do LVQ para as demais, né, para os demais métodos, só para deixar isso claro para vocês. Ele está coletando aqui de forma bem aleatória, utilizando essas informações estatísticas, né, ainda citei isso lá na teoria, e com base nisso ele vai tentar esse agrupamento, certo? Então, isso aqui a gente fecha o LQV aqui. Agora, pessoal, quero também obter, fazer a mesma coisa para os outros métodos, mas utilizando uma forma diferente aqui. Vamos fazer isso aqui, ó, para os outros, tá? Para que ele use também algumas estatísticas da imagem aqui, né? Não é um treinamento supervisionado, mas que também funcione para ele. Então, coleta de amostras para o treinamento do caminhos tradicional e cascade, tá? A gente vai fazer a mesma coisa. Treinamento com estatísticas da própria imagem. Vou colocar aqui, ó. Treinamento com estatísticas da própria imagem. Ok, então vamos lá. Variável amostras. Vou colocar aqui alto, né? De automático. Então vai ser, ó.
composite, ponto. Sempre. Mesma característica anterior, tá? Region. Vai ser a nossa região. Região também, tá? Scale. A mesma coisa, não muda. Num pixels. E quantos pixels ele vai receber aqui para fazer isso? Aqui eu vou colocar um pouco mais, tá? Para ele ser mais abastecido aqui, ok? E aqui vai entrar uma característica aqui chamada geometries, tá? Geometrias. Isso aqui vai manter a informação geométrica como um filter, tá? Isso aqui é importante para essa característica aqui dessa amostra, tá? Para que ela seja uma filter, ou seja, ela tem aqui um atributo associado a essa amostra, tá? Então, para isso a gente coloca ele aqui como verdadeiro, dessa forma aqui, ó. Tá? Assim a gente finaliza aqui. Eu acho que assim finaliza tudo aqui, tá? Vamos salvar também. Composite, amostras alto, treinamento. Então, para o LQV a gente usa treinamento e para as outras a gente utiliza esse amostras alto, tá bom? Um pouquinho mais de amostras para melhorar aqui. Então, agora chegou a hora da gente escolher os algoritmos aqui para classificar nossa imagem. Ó, escolher os algoritmos para classificar a imagem. É uma imagem só, mas com vários métodos, tá? Então aqui, ó, agora o classificador não supervisionado caminhos tradicional. Bom? Então vamos lá. Esse caminho tradicional. Vamos lá. var. Vamos usar aqui umas amostras para ele identificar, tá? Para ele identificar padrões nessa imagem. Então, primeiro aqui eu vou colocar aqui, ó, criar umas amostras caminhos, tá? Esse KM é de caminhos, tá? Amostras do caminhos. Então, o que que ele vai ser? Ele vai receber aqui essa é uma funçãozinha aqui do próprio, né, nativa aqui do EE, né? Toda vez que você vê isso aqui é para agrupar, você chamar aqui o algoritmo, tá? E ele se chama assim, ó, weka means, dessa forma. E aqui você abre um parênteses e coloca quantas classes que você quer. Eu estou pensando aqui em 8. Então, só para você ter ideia, esse weka, depois você dá uma pesquisada aí, é uma biblioteca chamada weka, de uma universidade, se eu não me engano, da Austrália, do Canadá, se eu não me engano, acho que é. Ele tem incorporado aqui vários algoritmos aqui dentro, tá? Então, quando você chama assim, né, o cluster e chama essa biblioteca, ele já entende que você está chamando aqui o means, né? O weka means, que é o de caminhos de agrupamento, tá bom? E aí a gente vai treinar isso aqui com base em quê? Nas nossas amostras alto, ó, tá? Nessa aleatoriedade aqui de 5.000 pixels. Tá bom? Então isso aqui é a função. Estou colocando aqui tudo dentro de uma variável para ele poder executar isso aqui e depois eu chamar só essa variável aqui. Tá bom? Isso aqui por enquanto é só para treinamento. Então vou colocar aqui, ó. 2 pontos, ó. Define número de classes do agrupamento, tá? 8. Então aqui toda vez que você quiser, você troca aqui, ó, 5, 6, 7. Lembra lá que é um requisito aqui da não supervisionada, né? Escolher a quantidade de classes. Então aqui que você coloca. Aqui eu chamei a biblioteca, aqui é a função que ele entende, né? Que é uma biblioteca caminhos, cluster de agrupamento, clusterer, né? E assim vai.
Então pronto, definimos essa amostra. Agora vamos criar a caminhos, né? Aplicar isso aqui justamente nela. Então vou chamar aqui, ó, caminhos. Ela é igual ao quê? A composite. O que é composite? Mais uma vez, aqui, ó, tá? Esse conjunto de imagens que a gente tem aqui prontinhos para usar. Então, composite cluster. Essa é a função cluster que vai aplicar o gripamento caminho a toda a imagem Landsat. E ele vai aplicar como? Utilizando aqui as amostras. Tá bom? Então aqui ele define o número de amostras nessa biblioteca, tá? E treina essas imagens aqui, essas amostras, né, que a gente pediu aqui, aleatoriamente 5.000. Então aqui, caminhos, composite cluster, amostras alto. Dessa forma aqui já fica certo. Deixa eu ver o que eu coloco aqui para vocês aqui para melhorar. Vamos lá. Aplica o agrupamento caminhos a toda imagem. Tá? Então é aqui que ele vai fazer isso. Você chama a imagem, fala do cluster e utiliza as amostras. E agora vamos adicionar isso. Adicionar. Opa, que é minúsculo. Add layer. Vou chamar aqui a imagem. Caminhos, tá? Essa aqui, ó. Vamos colocar em vez de definir, porque são muitas classes, né? O outro fica muito extenso para a gente colocar essas cores todas. Eu vou colocar aqui um Random Visualizer. Isso aqui ele vai gerar automaticamente, aleatoriamente também, né? O cores para essa imagem, tá? Um visualizador aleatório aí para essa imagem aqui. Tá bom? E aí, tá certo. Agora eu vou colocar um rótulo aqui. Vou colocar aqui, ó. Não supervisionada. Caminhos. Coloco um true aqui também para ela aparecer aqui de imediato para gente, tá? Para ela já carregar aqui. Deixa eu ver se ficou alguma coisa. Acho que tem aqui. Tá sobrando ali um parêntese. Vamos salvar. A gente pode rodar esse classificador, tá? Já, tá? Acho que tá tudo certo com ele aqui. Vamos ver. Vamos rodar. Vamos aguardar aqui. Ele deu um probleminha aqui. Is not a function. E será que pode ser feito aqui, né? Dizendo que não é uma função, ele não conseguiu rodar. Mas está muito certo aqui, ó. Faltou. Poxa, olha aqui, ó. Caminhos. Tá? Vamos rodar. Ele tá falando as amostras alto. Amostras alto. Ah, eu repeti aqui, ó, pessoal. Tinha que ter colocado essa aqui para ele agrupar, tá? Porque daí ele não entende essa variável, tá? Eu usei ela aqui justamente para fazer isso. E aí eu repeti essa aqui, essas amostras aleatórias aqui. Eu tenho que usar essa variável. Tá certo. Vamos lá. Agora vai. Primeira já foi. Então aqui, ó, eu tenho
infravermelho e a colorida, né? E tenho aqui essa já classificada, tá? O caminhos tradicional. Pegou bem o lago aqui, ó, né? Paranoá. Aqui no Parque Nacional de Brasília, onde a gente tem cerrados, né? De diferentes tipologias aqui, né? O cerradão aqui associado a cerrado mais denso, né? De mata de galeria. Aqui a água também, né? Você vê aqui, ó. Vou colocar a cor verdadeira. Ó, tá vendo? Ó, até esse cerradinho mais aberto aqui, ó. Tá? As áreas de campo aqui, né? De agricultura, todos eles. Enfim, esse é o método do Caminhos, tá? A avaliação da classificação não é objetivo aqui, né? Mas se ainda der tempo, eu quero colocar no curso aqui para a gente avaliar quão, né, confiável e boa foi essa classificação aqui. Então, Caminhos aqui já está finalizado, tá? Caminhos tradicional. Então, agora a gente vai para o LVQ, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Classificador não supervisionado. Caminhos LQV. LVQ, me confundo, tá? Vamos lá, da mesma forma. Colocar aqui tudo para gerar as imagens todas aqui, tá? Então, vou chamar aqui uma variável, chamar amostras, né? Da mesma coisa que a gente usou aqui no caminhos, vou colocar aqui, ó, o LVQ, tá? Ele vai receber essas amostras aí. Então, cluster, ponto. A biblioteca LVQ agora, tá? Essa é a biblioteca aqui, tá? Para o caminhos LVQ, note aí. Também abro aqui, defino 8, tá? O trem, né? De treinamento. E aqui o treinamento, ó, vai ser esse aqui de cima, tá? Esse treinamento aqui anterior. Pronto. Tá finalizado aqui. Então, só para vocês verem, tá? Vocês podem copiar aqui esses mesmos comentários aqui que não vai mudar muito, tá? Então, vamos criar aqui uma variável agora para aplicar o agrupamento caminhos LVQ. Então, KM LVQ vai ser igual. Vamos chamar aqui nossa composite. Pronto. Cluster. E aqui sim, ó. Eu chamo essa aqui, tá? Corrigindo o equívoco lá da anterior. Não chamo mais essa aqui do áudio. Tá? Então, amostras. Ó, já tinha um errinho aqui de amostras LVQ. Pronto. Aí, ok. Então aqui ele vai, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Ele vai aplicar isso aqui, tá? Ele aplica o agrupamento caminhos aqui, caminhos LVQ, a toda a imagem. Então vamos lá, agora a mesma coisa aqui, ó. Map Add Layer. Vou adicionar aqui o caminhos LVQ, tá? Mesma coisa lá. Vou colocar aqui um Random Visualizer. Ok. Ok. E agora sim. Vou chamar também de não supervisionada. Caminhos LVQ. Então, dessa forma, faço a mesma coisa aqui, né? Adiciono a imagem classificada aleatoriamente para cores, o nome que vai aparecer aqui e já para ela carregar também automaticamente aqui. Vou salvar.
Vamos ver se está tudo certo. O treinamento é o primeiro lá com 3.500 pixels. Vamos ver aqui o resultado. Vou tirar essa camisa aqui, tá? Também já está classificado, tá? Como foi aleatório, essas foram as cores aí, ó. Pegou bem a parte urbana, tá? Tá vendo? Com esse rosa. Você pode aumentar classes também, tá, pessoal? É mexer nessas configuraçõezinhas aí, aumentar o número de pixels aqui para treinamento, ó. Mas pegou bastante aqui essa parte. As cores aqui não ajudaram, né, nessa aleatorização aqui, mas tudo bem. Alguns pivôs centrais aqui, nessa parte mais agricultável aqui do Distrito Federal, né? Mais agrícola aqui. Aqui no parque a mesma coisa, ó. A gente vê, só não diferenciou muito bem aqui mata de galeria com outro tipo de cerrado, tá? Ó, mas separou bem a água aqui também, tá bom? Bom, vê aí como ficou de vocês, se vocês usaram para o mesmo estado, né? É distrito aqui no caso. Se for para outro estado aí, você deve ter outro tipo de avaliação. Bom, vamos lá. Agora eu vou usar o classificador não supervisionado Caminhos Cascade, aquele de hierarquizar. Então, classificador não supervisionado Caminhos Cascade. Dessa forma. Bom? Mesmo sentido, né? Vamos criar aqui as amostras. Cascade é igual. Cluster da biblioteca Weka Cascade Caminhos. É dessa forma, tá? Que vocês escrevem, ó. Tava até conferindo aqui na minha anotação. Tem uns que é maiúsculo, minúsculo, tá? Então, para não definir. Então, estou colocando 8 classes também, tá? 8 agrupamentos aqui. E ele também vai contar com as amostras aqui automáticas, tá? Para obter as estatísticas só da imagem aqui, tá bom? Vamos criar aqui então a variável agora Cascade, que define o próprio método, tá? Composite.cluster. Agora eu chamo as amostras Cascade aqui, dessa forma, tá? Então aqui ele vai aplicar o agrupamento. Ó. Aplica o agrupamento aqui. Cascade a toda a imagem, tá bom? E vamos adicionar o layer, map layer, Cascade. Vou colocar um ponto aqui também, né? Random Visualizer. Abre e fecha a chave. Agora o que a gente escreve? Mesma coisa, né? Não supervisionada. Caminhos Cascade. True. Bom, tá certo. Ok. Também tá finalizado, tá? Vamos ver aqui. Se você rodou essas outras aqui, ó, e não quer que você, né, que apareça aqui habilitada, ao invés do true aqui, ó, você coloca assim, ó, false, false. Note que quando eu rodei com tudo true aqui, na verdade, elas estão todas habilitadas. Eu vou rodar de novo aqui, ó, com essas duas primeiras false.
Ó, note que, ó, já não aparecem marcadas aqui pra gente, tá? Vamos ver aqui a nossa Cascade. Aquele método mais hierarquizado, né? É um mais robusto, né? Mas demora um pouco mais, mas tá aqui, ó. Desde os testes que eu fiz aqui, é um que eu gostei mais, tá, pessoal? Eu acho que ele, enfim, precisa fazer a avaliação, né, da classificação para saber, mas eu gostei mais aqui do visual dele, tá? É só uma percepção, sem, é bem assim, nas entrelinhas, né, essa avaliação bem empírica mesmo, tá? Mas aqui pegou bem a mata de galeria, as outras feições, ó, dentro do Parque Nacional. Área construída, né? Ver se não confundiu muito. É, área urbana aqui, tá bem feito, tá? Enfim, é uma coisa pra gente avaliar, tá? Mas de qualquer forma, ó, alguns pivôs centrais aqui, ó, estão com o mesmo tema de mata de galeria, tá? Tem coisa que realmente é difícil separar mesmo, não tem como, né? Mas já é uma avaliação aí para ser feita, tá? Ó, não se esqueça de voltar desse true aqui, tá? Se for o seu caso, ó, não esqueça de voltar essa possibilidade aí, tá? Bom, para finalizar, o que que a gente pode fazer aqui? Eu posso exportar a classificação. E aí, a qual classificação que você quer vai depender do que você precisa aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui o export image. Ponto. Aqui é minúsculo. Só um minuto. O drive. Pronto. Qual vai ser a minha imagem? Aí você escolhe. Vai ser a Cascade, a Camins LVQ ou só a Camins, tá? Eu vou pegar a Cascade aqui. Só para finalizar, tá? Essa é só para, classificação a ser baixada, tá? Para você não esquecer. O description aqui para aparecer, tá? Aqui nessa aba das tarefas, tá? É o nome que aparece aqui para você saber o que é que está sendo baixado. Então, esse nome aqui eu sugiro que você coloque também da mesma forma, ó, Camins Cascade, tá? Então, essa é a descrição do nome da tarefa. Aqui, ó. Descrição do nome da tarefa, da aba task aqui. Em inglês é tarefa, tá? Então, depois da descrição, max pixel, né, que é aquela quantidade de pixels que a gente coloca permitida, né, para ser explorada. A gente sempre coloca aqui o máximo, que dependendo da sua área demora muito. Neste caso aqui, como é uma imagem classificada, o tamanho dela é menor, tá? Ou se fosse para exportar, por exemplo, essa imagem aqui com todas as bandas, aí é muita coisa, tá? O distrito é bem grande. Bom, o scale, 30 metros, que é o tamanho do pixel, né? As dimensões do pixel. A região é a própria variável chamada region, tá? E aí aquela novidade, né, que não é tão novidade também, mas se você souber aqui o código da sua projeção, você já pode colocar aqui, tá? Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com coordenadas geográficas, né, em latitude e longitude, e o sistema de referência é o WGS84. Então não é bem uma projeção, né? Projeção são as coordenadas são planas, mas é só uma forma da gente falar, tá? Então se você souber, é só colocar aí. Que não é ponto e vírgula, aqui é vírgula, tá? Então, ó.
Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Então a imagem, você escolhe o máximo de pixel, máximo, vou salvar, vou rodar aqui para ver. Ele vai rodar de novo a classificação e a novidade agora é a task aqui, ó. Tá vendo o nome que aparece? Ó, Caminhos Cascade. Então quando eu clico aqui, ele aparece com tudo aqui, ó. Coordenada, né, com o sistema de referência, a escala, tudinho aí. Faltou aqui, ó. A gente pode colocar, ó, folder, né? É o nome do folder que aparece lá no nosso Google Drive, tá? Então, se eu rodar de novo aqui, esperar ele aparecer aqui, ó. Quando eu faço assim, ó, folder, tá vendo? Se não tiver, ele cria, vocês já sabem disso. Tá bom, pessoal? Então, código um pouco extenso, né? Mas, enfim, envolve tudo que a gente fez até agora. É interessante que vocês possam, né, depois avaliar isso aqui. Se der tempo ainda no curso, eu quero, né, apresentar uma parte aqui sobre essa avaliação da classificação, mas de forma assim não supervisionada. Esses aqui são. Tem o Isodata ainda, né? Nunca trabalhei com ele aqui dentro do Earth Engine. Não sei se tem essa possibilidade, né, do Isodata. Quando eu utilizo um software com a interface gráfica. Mas enfim, pelo menos aqui vocês têm opções, né, de 3 variações aqui do caminhos para usar. Tá bom? Agora para você que quer o certificado, né, chegou a parte da entrega do relatório, do exercício da parte 6, onde a gente trabalhou a classificação não supervisionada, caminhos LVQ e caminhos Cascade. Bom, para efeito, né, da comprovação da atividade, você pode fazer o print, né? Faz o print aqui dessa parte, né, especialmente final aqui onde tem todos os classificadores e o resultado aqui da sua tabela, né, no caso da sua imagem aqui na aba de tarefas aqui no ponto de ser feito o download aqui, tá bom? Por hoje é só, pessoal, a gente se vê na próxima parte.